mas as pessoas respeitam o nosso trabalho e a nossa trajetória. Isso, para mim, é muito importante, o respeito e a consideração das pessoas, independente de partido político, reconhecem o esforço e a dedicação que temos para servir a nossa comunidade. Muito bem, vamos transferir para os nossos dias. O Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula, mais especificamente, está administrando o Brasil mais uma vez e no Congresso enfrenta várias dificuldades, né? Tem uma bancada de oposição muito forte, né? Grande. E como é que você tem acompanhado, como é que tem visto esse debate e a trajetória do presidente Lula e o enfrentamento com o Congresso? Nós temos visto aí nos últimos dias algumas resistências do Congresso. O presidente Lula acaba de indicar o novo membro do Supremo Tribunal Federal. Parece que isso acabou criando algumas arestas no Congresso. Como é que você vê essa relação Congresso e Presidência da República? Eu sempre tenho dito, Edmar, que nesse período que nós estamos vivendo no Brasil, nós precisávamos mesmo de um presidente com a experiência e com a capacidade de diálogo e de articulação política do presidente Lula. Porque só ele mesmo, para ter essa capacidade de superação dos desafios que ele tem tido pela frente. Ele governa com uma Câmara e um Senado onde ele não tem maioria, e mesmo assim ele consegue avançar as suas políticas, as suas propostas. Eventualmente, em uma matéria ou outra, ele perde, em outra ele ganha, mas sempre no diálogo e no respeito às instituições e o respeito à democracia. Então, num Congresso onde o presidente da República ele não tem maioria, o processo é esse mesmo, é de diálogo e volta e meia algumas dificuldades. E como é que supera isso? No diálogo, no entendimento. E, eventualmente, algumas coisas vai perder aquilo que é a sua opinião. Faz parte da democracia também. Então, o presidente Lula tem tido uma postura muito equilibrada, muito responsável e muito focada em poder criar as condições para diminuir a desigualdade social no nosso país. O presidente Lula pegou isso com uma determinação para ele e para toda a equipe de tudo que pudesse ser feito para dar dignidade para todas as pessoas, para dar oportunidade para todas as famílias de viverem em plenitude a sua cidadania, de viverem com dignidade. Isso precisa ser feito, né? Uma demonstração disso é o esforço que ele tem feito no sentido de fazer justiça social a partir da questão tributária. A história tributária do nosso país é uma história muito injusta. Sempre se cobrou imposto de quem ganha menos. E aqueles que ganham mais, aqueles que estão numa elite privilegiada, sempre arrumam um jeito de ter isenção, né? Então, a isenção para as grandes empresas, isenção para os grandes projetos, sempre com a justificativa que precisa dessa isenção para incentivar grandes projetos, porque esses projetos vão gerar emprego, e, enfim, sempre tem a justificativa, e não vou dizer que não sejam justificativas importantes. O problema é que quando se fala em isentar o mais pobre, isentar o trabalhador e dar um direito ao trabalhador, e todo mundo acha um absurdo, né? Aí, como é que vai fazer? Aí não vai ter equilíbrio de contas, mas ninguém pensa nisso quando se vai fazer isenção para os grandes. Então, um gesto importante que o presidente Lula fez agora foi a de sancionar a lei da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, trabalhador e trabalhadora que ganha até R$5.000, a partir de 2026 não vai pagar nada de imposto de renda. Quem ganha até 7.350 também vai ter um abatimento no imposto de renda. Isso significa o quê? Justiça social, justiça tributária, dar uma renda maior para aquele que ganha menos. Com isso vai dar condição para ele poder
estar mais presente em casa, de poder fazer alguma atividade extra, de poder ter alguma coisa a mais no seu lar, ou às vezes até investir na sua própria formação. Então, essa é uma preocupação do presidente Lula. Então, eu vejo, Edmar, que o Brasil de hoje, ele precisa do presidente Lula à frente justamente pela maturidade dele, pelo equilíbrio, pela sabedoria, pela capacidade de entendimento, de articulação política. Muito bem. Para fechar a questão aí do presidente Lula, as pesquisas indicam que o presidente Lula está à frente em todos os cenários, né? E possivelmente será candidato mais uma vez. E às vezes a gente ouve nos bastidores, o Lula está muito velho, né? Será que não está na hora de passar a bola? Será que não tem outro nome, né? Como é que você vê essa possibilidade do presidente Lula ir para a reeleição em 2026? Isso, em primeiro lugar, já está definido. Realmente já está definido, não apenas no Partido dos Trabalhadores, não apenas na Federação Brasil da Esperança, mas também pelo próprio presidente Lula, né? Não fala nisso porque não é a pauta do dia, mas o presidente Lula é candidato à reeleição. E é candidato à reeleição justamente por isso que eu disse, né? Não é questão de idade, é questão de maturidade, é questão de equilíbrio, é questão de estar, digamos, no ponto maior da sua experiência, e o momento que nós estamos vivendo no Brasil exige políticos experimentados. Não podemos viver a aventura como nós vivemos no Brasil no período anterior, né? No afã aí, não, tem que ter mudança mesmo, tem que mudar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Tem que tirar de cá, tem que dar oportunidade, e tudo bem, faz parte da democracia, mas é preciso escolher pessoas experimentadas e pessoas capazes para exercer a função a que elas estão se propondo. E no caso eu vejo que o presidente Lula hoje é um nome com maturidade, com equilíbrio, para poder governar o nosso país, liderar o Brasil e fazer que o Brasil seja um país cada vez mais respeitado lá fora, que tenha protagonismo do ponto de vista político, econômico, social, que tenha diálogo com as outras nações, que seja respeitado pelos outros líderes mundiais. Nós vimos aí o episódio aí do tarifaço dos Estados Unidos com o Brasil, né? Os Estados Unidos aí impondo medidas absurdas contra o Brasil, e tinha lideranças aqui do Brasil batendo palma para os Estados Unidos, para o presidente dos Estados Unidos, incentivando-os a fazerem mais ações de tarifaço contra os interesses, não contra os interesses do governo brasileiro, mas contra os interesses do empresariado nacional, né, das grandes empresas. E o presidente Lula teve uma postura muito firme, né, de defesa da soberania, de defesa dos interesses do povo brasileiro, da nação brasileira. E é isso que nós precisamos, de um presidente de cabeça erguida, né, que não fica fazendo bravata, né, fazendo piadinha na televisão, na rede social, mas que um presidente que cumpra a sua responsabilidade de líder, de diálogo. Quando precisar ser mais duro, é mais duro. Quando é preciso abrir para o diálogo, fazer concessões, faz concessões. E é assim que o Brasil tem superado aí problemas. Eu vejo que esse um dos motivos que hoje o ideal para o nosso país é dar continuidade ao que já está dando certo. Eu sempre digo que o presidente Lula, nesse momento que nós estamos vivendo, ele jogou um balde de água fria na fervura da política nacional. A política nossa no período anterior estava aí com muita polarização, né, com muita dificuldade de relacionamento, com muita agitação, com muito incentivo à violência, ao ódio, à intolerância, incentivo ao preconceito. O presidente Lula veio com muita calma, jogou uma água fria na fervura e tem trabalhado muito. A cada semana nós temos novidades sendo anunciadas e a vida do povo brasileiro devagarinho vai melhorando, e é isso que pavimenta, no meu entendimento, a reeleição do presidente Lula. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa. Fica aí que eu volto já já.
popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Fim de ano. Tempo de agradecer. Celebrar e renovar esperanças. Mais FM. Com você em todos os momentos. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$75 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 27 minutos. Programa Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, hoje com a participação especial do deputado Rubens Ottoni, acompanhando ele também a minha amiga, a ex-vereadora Geli Sanches, ex-candidata a vice-prefeito, ex-candidata a senadora, né? Então, nossa amiga de muitos anos, prazer recebê-la aqui, viu, professor? Depois eu quero que você venha aqui para falar sobre o seu trabalho lá na Pestalozzi, né? Fazer um programa especial aqui falando desse seu trabalho. Muito bem, nós estamos recebendo o deputado Rubens Ottoni e essa semana, semana passada, né, o deputado esteve na Associação Comercial e Industrial de Anápolis falando de vários temas aqui da cidade. E um dos temas interessantes foram colocados ali é a questão dos investimentos do governo federal na cidade, né? A gente às vezes vê assim, que a gente não vê nada, não vê obra, não vê nada acontecendo, o que realmente... E o deputado esteve na CIA, né, e falando desses temas, e nós acompanhamos lá
a sua fala e gostaria que você falasse conosco, com nossos ouvintes, Rubens, sobre os investimentos que estão chegando para a cidade, né? O que o governo federal, o que o governo do presidente Lula tem feito por Anápolis. Eu acho que é importante mesmo que você diz de a cidade de Anápolis estar consciente do que acontece ao redor e acontece aqui dentro do nosso município. Nosso trabalho em Brasília como deputado federal, nós temos focado muito no sentido de ajudar a nossa cidade. E esse nosso trabalho, você sabe disso, Edmar, e a população anapolina sabe também, do nosso compromisso de ajudar o município, independente da questão partidária. Eu sou deputado federal já há alguns mandatos e já tive a oportunidade de ser deputado federal com vários prefeitos de vários partidos. E eu nunca virei as costas para a cidade de Anápolis, pelo contrário. Eu sempre fui o deputado da cidade de Anápolis para servir a nossa comunidade, independente de partido político, independente de quem esteja à frente da prefeitura. E um exemplo disso é esse ano. Um ano onde lá em Brasília trabalhei muito para garantir recursos e chego agora ao final de 2025 com um sentimento de muita alegria, de muito contentamento com o resultado que nós conseguimos. Só para você ter uma ideia, na área da educação, nós conseguimos no governo federal, no governo do presidente Lula, 2 creches para a nossa cidade. Uma creche a ser instalada no Jardim Primavera 2 e uma creche para ser instalada lá no Copacabana. E também conseguimos uma escola de tempo integral para ser construída ali no Residencial Under, ali na região do bairro de Lourdes. Só para você ter uma ideia, somando esses investimentos, são mais de 20 milhões de reais de investimento no Ministério da Educação, do governo do presidente Lula para a cidade de Anápolis. Ou seja, eu tive a felicidade de poder participar de todo esse processo desde o início. Na área da saúde não é diferente. Na área da saúde, nós conseguimos já para a cidade de Anápolis, para esse ano, inclusive essas 2 obras já estão sendo executadas, 2 unidades básicas de saúde. Uma unidade básica de saúde no Jardim das Américas, uma outra unidade básica de saúde sendo construída na Vila Esperança, né? Além disso, nós temos um CAPS a ser construído ali na região de Samambaia e também uma policlínica a ser construída. Essa é uma obra maior lá no Adriana Parque. Essa policlínica é uma obra regional, né? Não é para atender apenas a cidade de Anápolis, é para atender a população na área de mais especialidades e inclusive com equipamentos para poder fazer exames de alta resolução. Então, só nessa área da saúde aí, são investimentos aí que chegam a quase 50 milhões de reais, só na área da saúde, né? Então, são investimentos todos que nós conseguimos neste ano de 2025 para a cidade de Anápolis. Também fizemos uma intervenção importante no governo federal para que tenhamos cada vez mais recursos na área da habitação. Você sabe, Edmar, que o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que cria as condições para a pessoa ter acesso a uma moradia digna. E esse programa estava suspenso no governo anterior, e agora com a volta do presidente Lula, esse programa Minha Casa Minha Vida foi retomado, e só aqui em Anápolis mais de 5 mil moradias estão contratadas junto à Caixa Econômica Federal, que é a gestora desse programa, para a construção de casas na nossa cidade, nos diversos níveis que o programa Minha Casa Minha Vida ele dá oportunidade. E ainda, Edmar, tem um trabalho importantíssimo que nós fizemos junto ao Ministério das Cidades, no sentido de poder dar ao município as condições necessárias para superar um grave problema que tem ao longo dos anos, que é esse problema das enchentes, o problema dos alagamentos. Nós estamos agora iniciando o período de chuva, e a gente sempre, final de ano, começo de ano, até ali para março, a gente vive esse problema de alagamento. Teve ano aí que caída de ponte, né? Bueiros sendo arrastados, avenidas sendo interditadas por conta
de nós não termos uma infraestrutura adequada para atender a essa questão. Nós, junto ao Ministério das Cidades, nós conseguimos um recurso para podermos, em 20 áreas de risco da nossa cidade, a Prefeitura ter a oportunidade de desenvolver essas obras para ter uma solução definitiva para essa questão dos alagamentos, das inundações e também para a prevenção dessas questões aí de desmanche das encostas, que é um problema em vários setores da cidade. Então, esse é um recurso que nós também estamos disponibilizando, vai depender da Prefeitura ela poder cumprir aí as exigências, apresentar toda a documentação, mas é um investimento aí que prevê a possibilidade, se a Prefeitura der conta de fazer a lição de casa, fazer sua parte, mais de 300 milhões de reais de investimento do governo do presidente Lula na nossa cidade para atender, para poder fazer obras estruturantes que venham a resolver de maneira definitiva problemas históricos de alagamento e de inundação na nossa cidade. Essa questão de inundação, de problemas de chuva, a gente tem, por exemplo, nesse momento a gente tem um problema ali na rua Anhanguera, né, na Vila Goiás, que está interditada já desde o ano passado, né? Houve ali a ruptura da rua, eles estão trabalhando lá. Nós já tivemos problemas na famosa Rua Pérola, né, que durante anos foi problema. Esse final de semana, no domingo, eu fui ali no Filósofo Machado, né, quando a gente volta quando vai ou volta do Filósofo, ali no rumo do Parque Brasília, né, também estava bastante inundado, quer dizer, um lugar também crítico, né? Nós temos ali na Santa Maria de Nazaré, aquela região da Dona Elvira, né? Também preocupante. Agora, o município, será que ele tem o interesse e o dinamismo para fazer essas obras acontecerem? Eu espero que tenha. Depende de projetos, depende de... Eu estou em Brasília, atento a todas as oportunidades, e estou atento aqui em Anápolis também, alertando a administração, dialogando com a Câmara Municipal, que tem cumprido um papel importante de fiscalização e de trabalho de orientação, porque o que nós queremos não é fazer oposição, não é fazer crítica pela crítica, pelo contrário, é tentar ajudar. Nós queremos, quando a gente faz o alerta, é para tentar ajudar e fazer com que a cidade não perca as oportunidades. Então, tem dialogado dentro da Prefeitura, tem dialogado na Câmara Municipal, tem dialogado com a comunidade, associações de moradores, com os sindicatos, no sentido de alertar. Você falou bem aí, eu estive na Associação Comercial e Industrial de Anápolis, também falando um pouco sobre os assuntos, até para alertar as nossas lideranças empresariais sobre essas oportunidades que tem, que a gente não pode perder. Então, o meu trabalho tem sido intenso em Brasília para garantir os recursos e tenho gasto muito tempo e energia aqui também para poder entender a administração municipal que ela tem que fazer a sua parte. Infelizmente, a minha avaliação é que está sendo muito lento. De todas essas obras que eu falei, né, se formos somar tudo aí, são quase 500 milhões de reais de investimento previsto para a nossa cidade. De todas essas obras, apenas 2 elas já tiveram início, apesar que a maioria desses recursos estão disponíveis desde o começo do ano. Aí apenas a Unidade Básica de Saúde do Jardim das Américas e a Unidade Básica de Saúde da Vila Esperança é que as obras já foram iniciadas, e as outras, o recurso disponível, liberado pelo governo federal, mas a Prefeitura ainda não fez a sua parte de poder cumprir as exigências, fazer a licitação para dar ordem de serviço e começar a obra. Uma coisa interessante, nós temos aqui bem pertinho da rádio, nós temos o feirão coberto do Santa Clara, né, aqui bem pertinho, né, onde é a feira, onde tem uma praça de esportes, né, equipamentos para exercício e tal. Esse projeto, essa obra, ela teve a participação do senhor como trazendo emendas de recursos federais, né? Sim, essa obra. Eu vou dizer que eu acompanho o seu trabalho, estou sempre atento. Eu só descobri que tinha emenda sua depois que a obra foi inaugurada, né? Foi feita a inauguração, ninguém falou nada de onde veio o recurso, e às vezes a gente vê isso, né? Às vezes o senhor tem feito emendas para a cidade e as coisas acontecem, e às vezes a população não fica sabendo, olha, isso aqui tem... E essa obra é uma obra importante, que foi feita com recursos do governo federal, e eu trabalho em Brasília de todas as formas para ajudar a cidade de Anápolis. Em alguns casos,
buscando recursos dentro do próprio Ministério, como esses que eu citei para você, das unidades básicas de saúde, creche, que são recursos diretos nos ministérios, mas que a gente precisa estar lá para poder liberar. Tem outros recursos onde existem as emendas parlamentares que nós colocamos aí para poder servir a cidade. Nesse sentido, tem algumas emendas importantes que estão ainda para serem executadas. Eu tenho uma emenda lá para o Feirão, você falou em Feirão, lá do Feirão da Vila Jaiara, né? Até hoje não foi executado. A reforma do estádio Zeca Puglisi, tem uma emenda minha também, não foi executada. Tem uma emenda minha para poder fazer o recurso, quando eu falo emenda, às vezes a pessoa que está ouvindo não sabe o que é. Recurso, dinheiro que já está na conta da prefeitura para poder fazer o centro de apoio aos diabéticos na cidade de Anápolis. Também a obra não foi iniciada. Mas também eu trabalho, Edmar, lá em Brasília, até para ajudar a liberar recursos de emendas de outros parlamentares. Porque às vezes tem outros parlamentares de outros partidos que às vezes colocam o recurso e às vezes o recurso não é liberado lá, demora. E eu até ajudo lá em Brasília para que esses parlamentares tenham o recurso liberado e a obra possa ser executada. Então, tudo isso eu faço lá em Brasília. Muito bem. Nós vamos para mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do programa. Fica aí que eu volto já já. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Natal tem som de felicidade. O som da felicidade toca aqui. Na Mais FM. Cantor Ângelo Divulgações. Divulgações em massa para mais de 15 mil grupos de WhatsApp em Anápolis, Goiânia e Brasília. Por apenas R$ 75,00 por mês. Cantor Ângelo Divulgações. Entre em contato. WhatsApp 62 99558 6737. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 41 minutos. Estamos de volta com o programa Edmar Silva e as principais notícias do dia na Rádio Mais FM. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hoje trazendo a presença e a participação do deputado Rubens Ottoni, falando sobre os projetos, o trabalho que ele faz lá na Câmara Federal, especialmente voltado para a cidade de Anápolis. Quero agradecer o pessoal que está comigo aqui na nossa live no Facebook, a Maria Nova Silva, né, deixando aqui, desejando um bom dia para o deputado, para a professora Geli também. O Alfredo Landim diz assim: bom dia, doutor Edmar Silva, bom dia, deputado Rubens Ottoni. Bom dia a todos os ouvintes da Mais. Muito importante esses esclarecimentos dos recursos que o governo federal do presidente Lula estão enviando para a cidade. Anápolis, o trabalho do deputado está sendo fundamental para garantir recursos. Parabéns ao deputado Rubens Ottoni. O Dorédio Filho também está assistindo pelo Facebook. Um abraço para o Dorédio Filho lá na Vila Fabril, né? Sempre ligado, sempre aqui conectado e participando conosco das nossas transmissões. Nossa transmissão no TikTok tem um monte de gente aqui, né? Só que a letrinha é tão miudinha, eu vou ter que arrumar um óculos melhor ou uma tela maior, né? Mas eu queria agradecer a todos que nos acompanham também no TikTok,
né? Um abraço para todos e é um prazer, né, trazer as informações do dia, o que acontece na cidade, em Goiás e no Brasil aqui, através da nossa programação. Mas vamos continuar falando com o deputado Rubens Ottoni, e eu queria que o deputado falasse sobre um assunto, né, que também foi mencionado ali naquela reunião da CIA, que é a questão do aeroporto de cargas. O aeroporto de cargas, né, e a tal da multimodal, plataforma multimodal, foi promessa durante mais de 20 anos. Eu me lembro do governador Marconi dizendo que, olha, vamos fazer um novo aeroporto de cargas e né, Anápolis vai se tornar uma referência na questão de cargas em nível nacional e tal. E acabou que o aeroporto continua patinando, né, e agora, recentemente, ele foi transferido do governo do estado para o governo federal. Como é que o senhor acompanha esse trabalho do aeroporto? Como é que anda essa questão, pastor? Você disse bem, Edmar, esse assunto do aeroporto de cargas da cidade de Anápolis é uma novela de 25 anos. Né? Eu me lembro, você falou aí mesmo, lá no ano 2000 foi lançada essa ideia. Antes já se falava nisso, mas no ano 2000, já no governo Marconi, se colocou como meta de governo. E a partir daí, passaram-se vários governos, vários governadores. E uma obra que era obra estadual, ela nunca aconteceu na nossa cidade. Então, o aeroporto de carga não se fez acontecer. Agora, nesse último período, com a chegada do presidente Lula novamente ao governo federal, o governo do estado sinalizou o interesse de abrir mão do aeroporto de Anápolis e fazer uma concessão ao governo federal, à Infraero, para que essa obra possa ser executada. Eu, inclusive, acompanhei, junto ao Ministério de Portos e Aeroportos, junto à Infraero, toda essa discussão, para que pudesse ser liberada essa concessão. Então, o aeroporto de cargas, o aeroporto de Anápolis e o aeroporto de Lusiânia, eles foram transferidos para a Infraero, com o compromisso da Infraero de fazer o investimento necessário para que, de uma vez por todas, o aeroporto de cargas de Anápolis, ele aconteça. Então, esse projeto já existe, a Infraero está aguardando o governo do estado entregar a área em definitivo, porque tem uma parte da área que ainda tem pendência ambiental e o governo do estado fez um compromisso de superar essas pendências até o final deste ano. E aí, a partir de 2026, dependendo daquilo que o governo estadual realmente entregar para a Infraero, o projeto do aeroporto de cargas será executado. A expectativa é que haja um investimento de cerca de 100 milhões de reais do governo do presidente Lula, da Infraero, para fazer com que o aeroporto de cargas, que tem essa novela de 25 anos aí, ele em 4 anos possa se tornar realidade. Muito bem. Outra questão importante para a cidade é a questão da mobilidade, né? O senhor faz parte da Comissão de Transportes e Mobilidade na Câmara, e aqui em Anápolis a gente tem visto muitas reclamações, né? Primeiro a gente reclamava porque não tinha viaduto lá no Ayrton Senna, eles fizeram o viaduto. Aí depois a gente reclamava porque não tinha tinha problema na Universitária, tinha problema na Jaiara, foi resolvido. Depois veio o viaduto do Daia, né? Também uma obra que o senhor acompanhou e lutou por ela e felizmente ela foi concluída. Só que hoje, né, passados esses anos, o trânsito continua crescendo, né? E a gente tem um gargalo. Nesses trevos todos a gente tem problema e inclusive o prefeito aqui de Anápolis está tentando resolver esse problema. Eu acho até que invadindo a área que não é dele, né? Mas o fato é que, por exemplo, o viaduto do Daia já está, né? já não é mais suficiente para resolver o trânsito. Ali chamado viaduto da Havan, né? Antiga TCA ali, também é problema. Como é que esses problemas, eles são passíveis de resolver? Como é que o senhor acompanha isso? Com certeza. Eles têm que ser enfrentados e têm que ser resolvidos, né?
E essa questão de mobilidade é o que você disse. O tempo avança, a população aumenta, cresce, né? A cidade cresce, a população aumenta, o número de veículos, nesse caso da mobilidade, cada vez maior, os desafios precisam ser atualizados, tudo precisa ser ajustado. Infelizmente, o que acontece é que nem sempre aquilo que é feito se dá continuidade em outros governos. Você citou bem. Nós fizemos um trabalho importante no caso da mobilidade urbana na cidade de Anápolis, fazendo a duplicação da BR-153 de Anápolis até o distrito de Interlândia, 16 quilômetros de duplicação. Fizemos vários viadutos viadutos e trincheiras nesse percurso, tanto desde lá de Interlândia para Suzânia, Vila Jaiara, saída para a base aérea, a duplicação do viaduto Ayrton Senna ali no bairro de Lourdes, o viaduto Miguel Braga na saída para Brasília, o viaduto do Trevo do Daia, que você citou muito bem. Tudo isso nós fizemos em 10 anos, em apenas 10 anos. Em 10 anos nós fizemos tudo isso. E fizemos tudo isso, Edmar, sem nenhuma concessão para a empresa particular. Foi feito tudo com recurso do governo federal pelo Ministério do Transporte. Infelizmente, no governo anterior, o governo federal anterior, eles optaram pelo sistema de concessão, que é um sistema legítimo, eu não tenho crítica ao sistema de concessão. O problema é o contrato que se faz na concessão. E aí, eu vou falar aqui para você, mas o que eu falei na frente do prefeito e na frente dos representantes da NTT e da empresa que tem a concessão, falei na frente deles que o contrato que foi feito foi um contrato criminoso com essa empresa concessionária. E por que eu falo isso? Porque ela fez um contrato concedendo à empresa o direito de explorar a BR-153 e também a BR-414, que passa em frente à base aérea. Existia um projeto que eu acompanhava no DENIT, pronto para a duplicação da BR-414 no perímetro urbano de Anápolis, passando na frente da base aérea, indo até lá na entrada para o novo presídio. E já tinha, inclusive, recursos do governo federal, do Ministério do Transporte, para iniciar a obra. Eles optaram pela concessão, e a partir que optou pela concessão, o governo já não faria, quem faria seria a empresa concessionária. Só que eles deram um prazo de 25 anos para a empresa fazer. O problema que precisa resolver hoje, né? Então isso é um crime, né? Isso é uma maneira criminosa de tratar a questão. Você falou também de alguns gargalos nos viadutos, principalmente ali. Eu cito ali Miguel Braga na saída para Brasília, né? Na parte da manhã, na parte da tarde, aquilo ali já precisa de um ajuste já há algum tempo. Aí no contrato, eles deram até 2030 para que eles pudessem fazer. Isso, o contrato foi em 2021, até 2030. Para poder fazer. Quer dizer, isso aí é inadmissível, né? As urgências da cidade, a empresa concessionária, quando se faz a concessão, é para agilizar. Quando se faz a concessão, é para viabilizar. Agora fizeram o contrário. Aquilo que já estava previsto fazer, já tinha até recurso para fazer, eles concederam para a empresa e deram um prazo largo para ela fazer. Então eu estou trabalhando em Brasília, junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Tivemos uma audiência pública aqui em Anápolis no último mês, no mês de outubro, onde nós colocamos todo esse questionamento e para poder, exigindo uma reformulação desses contratos. Né? Tá certo. Bom, nosso tempo aqui já está já temos pouco tempo, mas eu queria que o senhor falasse sobre as eleições de 2026. Como é que o senhor está se preparando para as eleições? O Partido dos Trabalhadores vai ter candidato ou não vai ter? Eu ouvi até mencionei a matéria ontem do Jornal Diário da Manhã, onde o senhor deu uma entrevista dizendo que o PT vai dar prioridade à chapa de deputados, né, e que não teria candidato. Ao mesmo tempo, via informações de que o Edivar Madureira, né, ex-reitor da Universidade Federal, ele poderia ser o candidato a governador. Como é que estão essas conversas? Não, isso é importante esclarecer. Primeiro, prioridade nossa é a reeleição do presidente Lula. Não adianta nada qualquer coisa que for disputar se nós
não viabilizarmos a reeleição do presidente Lula. Então, nossa prioridade é a reeleição do presidente Lula. Mais do que isso, nós queremos dar a ele condições melhores de trabalho do que ele teve nesses 4 anos. Nós falamos aqui no início do programa, você me perguntou, falávamos aqui sobre não ter maioria na Câmara e no Senado. Então, nós queremos aqui em Goiás dar as condições para que aumente a representação de apoio ao presidente Lula aqui em Goiás. Então, essa é uma prioridade nossa também, né? Agora, a questão de governo e Senado, nós vamos ter candidato a governo e candidato a Senado do lado do presidente Lula. Claro que vamos ter. Vamos ter. O que não sabemos ainda é se esse candidato que vai representar o presidente Lula aqui em Goiás, para governo e para Senado, ele vai ser necessariamente do PT ou não. Por quê? Porque aí já tem composições. É diferente de deputado estadual e federal, que a chapa obrigatoriamente tem que ser do PT. Agora, para governo e para Senado, nós vamos buscar ampliar. Tem a Federação Brasil da Esperança, que já tem o PT, o PCdoB e o PV, mas nós queremos ampliar mais do que isso. Então nós vamos dialogar com mais partidos. Mas não há dúvida nenhuma, teremos candidato a governo e candidato a Senado do lado do presidente Lula para defender o nosso projeto nacional. Se o candidato vai ser do PT ou de um partido aliado, é outra história, que ainda eu avalio que ali até para março, abril, nós teremos isso definido. Muito bem. Com relação a eleições em Goiás, a gente ouve muito a crítica, o seguinte, o Partido dos Trabalhadores é muito bom e tal, mas não consegue ganhar em Goiás, né? Em Goiás tem uma forte tendência ao agronegócio, e esses grupos são mais ligados à direita. Como é que o senhor vê o crescimento do partido, ou vamos dizer assim, dessa frente partidária em nível do estado de Goiás como um todo? Nós precisamos entender o processo político como um processo democrático. E processo democrático, você disputa, você ganha, você perde. E não é questão de Goiás, é questão do Brasil. Não é só em Goiás que o PT não ganhou o governo. Em vários estados da federação, o PT não governou. Mas aqui em Goiás, nós já governamos a capital várias vezes. Já governamos Anápolis, uma cidade importante. Então, não é assim, né? O PT tem um protagonismo, às vezes até maior que outros estados que às vezes não conseguiram ter nem governo e nem governar uma capital, por exemplo, né? E a nossa capital foi governada pelo PT em 3 oportunidades diferentes, né? 4 mandatos, e por 3 prefeitos diferentes. Então, agora, nós citávamos aqui o exemplo que o presidente Lula é presidente da República e não tem maioria na Câmara e no Senado. Então, a democracia é assim. Então, na democracia você não ganha tudo. Por isso que às vezes a notícia do dia é que o presidente Lula está com dificuldade de aprovar uma matéria na Câmara e no Senado. Faz parte da democracia. Do jogo, né? Faz parte. Na democracia você não ganha tudo, né? Mas o PT não conseguiu ganhar o governo de Goiás. Por exemplo, eu prefiro ganhar a presidência da República. Se for para escolher, eu prefiro, né? Agora, mas eu quero ganhar tudo. Tudo bem, se for possível, você vai disputar. Mas a democracia não é assim. Você ganha, você perde, tem espaços que você ocupa, tem espaços que não. É claro que nós nos preparamos para poder ocupar o maior possível, de maneira maior possível, os espaços políticos existentes, né? Mas quem faz essa escolha é a população. Eu avalio, por exemplo, aqui em Anápolis. A cidade de Anápolis está sofrendo aí, né, as consequências de uma escolha que foi feita. Foi feita a escolha, mas é uma escolha democrática. Eu não sou daqueles que, quando perde a eleição, fica questionando a urna eletrônica, né? Ou fica arrumando um jeito de dar o golpe para tirar quem ganhou. Não. Eu posso até não concordar com quem ganhou, mas a população escolheu. Nós vamos... Aí eu vou trabalhar aonde? Aonde a população me coloca. Me colocou na oposição, eu vou tentar fazer uma oposição construtiva, como eu tenho feito, né? Eu não faço a crítica pela crítica, pelo contrário, estou lá em Brasília tentando ajudar o município de Anápolis. A mesma coisa vale para o governo do Estado, né? Nós queremos chegar ao governo do Estado, mas respeitamos o resultado da escolha que a população faz.
Muito bem, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu queria só agradecer aos nossos amigos que estão acompanhando na nossa live no Facebook, né? Você pode deixar aí o seu recadinho, mesmo que você acompanhe depois, pode deixar o recado, a gente sempre acompanha, né? Um abraço para o Dorédio Filho, parabenizando o deputado. O Alfredo Landim também deixou aqui o seu comentário. A Maria Nova também deixou aqui o comentário, né? E queremos agradecer ao pessoal que está com a gente no TikTok também, né? O TikTok é uma rede diferente, mas também estamos presentes. Nós queremos agradecer a sua presença, Rubens, e deixar o espaço aberto, né? Sempre que o senhor puder estar conosco, passar por aqui, né? Se tiver com pressa, a gente fala rapidinho, se tiver mais folga, a gente se estende mais, mas deixar aqui o espaço, né? Nós queremos ser um espaço democrático para ouvir a população, para ouvir os nossos representantes. Então nós temos feito esse esforço, né, de trabalhar e trazer todo mundo, né, para sentar aqui à mesa e colocar as suas posições. Obrigado por participar. Eu que agradeço demais a oportunidade, parabéns pelo excelente trabalho que você faz aqui, sempre procurando levar a boa informação, a boa comunicação, e isso é muito importante nos dias de hoje. Pode ter certeza que estaremos aqui sempre que possível para trazer também, prestar contas do nosso trabalho, informar sobre aquilo que acontece em Brasília, sobre aquilo que nós estamos fazendo pela cidade de Anápolis. Será um prazer muito grande poder participar com você. Um grande abraço a você e a todos aqueles que te acompanham. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a professora Geli, que também está com a gente aqui no estúdio. Agradeço ao pastor Eli, aqui no Arco Verde, acompanhando o nosso programa, né? Diz até que vinha aqui, mas acho que a chuva não deixou, né? Está chovendo, graças a Deus. O pastor Saulo Batista do Nascimento, lá no Vivian Park, também deixou aqui seu recadinho, né? Parceiro nosso e participante aqui da nossa programação sempre. Um abraço para o pastor Joel Vicente Fernandes, lá em Caldas Novas. Ele está sempre ligado, né? Sempre acompanhando a programação. E também para o Valdete, lá em Uruaçu, também ligado, acompanhando aqui o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência. É isso. Muita gente ligada, né? Muita gente bem informada. Um abraço para vocês. Obrigado a todos os nossos ouvintes. E nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse horário, com mais um programa, trazendo para você as principais notícias de Goiás, do Brasil e da cidade. Fica aí que eu estou indo, mas amanhã estaremos de volta. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. YT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM, lá na Mais, a bom demais.